Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Do outro lado aqui está o professor Zeca. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre sequências e progressões, e finalmente entrando no novo ramo da matemática, né? Então vamos relembrar aí como funcionam essas coisas. Primeira coisa é relembrar que não necessariamente a gente precisa estar trabalhando com números, tá? Então quando eu estou trabalhando com elementos quaisquer, eu estou trabalhando com uma sequência. Então, sequência a gente entende como sucessão ordenada, né, de qualquer tipo de elemento. Pode ser número, pode ser desenho, pode ser formas, pode ser letras, pode ser frases, qualquer coisa desse tipo. Então, não for número, é sequência. Se for número, vai ser chamada de progressão. Então, antes de mais nada, por ordenado, estou querendo dizer que a ordem desses elementos importa. Então, eventualmente, se eu trocar a ordem dos elementos, eu estou trocando a minha sequência. Então, não posso mexer na sequência, entre outros motivos. É por isso que a sequência tem que ser sempre representada entre parênteses e não entre chaves. Se eu estiver trabalhando entre chaves, né? Quando eu estou trabalhando entre chaves, eu estou trabalhando com conjuntos, que não é o caso agora, né? Então, estou trabalhando com parênteses para indicar que tem uma ordem pré-estabelecida. E aí, se esses elementos forem números, o que vai acontecer na grande maioria de casos, então a gente vai estar trabalhando com uma progressão. Não necessariamente precisa ser uma progressão aritmética ou uma progressão geométrica, como já deve estar passando na cabeça de vocês. Então, exemplos aí, ó. Coloquei essa primeira progressão numérica, essa primeira sequência numérica, né? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, assim por diante, uma sequência bastante conhecida, né? Essa sequência aqui nada mais é do que a sequência dos números primos, né? Essa é uma sequência que até hoje a gente não tem uma fórmula pré-estabelecida para descobrir um número primo, né? Tanto é que é um prêmio que está em aberto ainda na matemática, um dos problemas clássicos da matemática. A outra sequência, essa sequência aqui, né, bastante conhecida por alguns alunos, 1, 2, 3, assim por diante, muito conhecida principalmente para quem assistiu o Código da Vinci, né? Aqui eu tenho uma sequência chamada de sequência de Fibonacci. Agora, eu coloquei essas duas sequências, basicamente, para a gente relembrar que quando eu olho para um elemento da minha sequência, esse elemento, por exemplo, quando eu olho para o número 17, esse elemento aqui ele ocupa uma posição, né? Ó. Então a posição na minha sequência seria, né? Ó, aqui eu tenho a primeira posição, a segunda, a terceira, quarta, quinta, sexta, sétima. Então aqui seria a sétima posição. Só que a gente não escreve dessa forma aqui na matemática, né? A gente não escreve sétima posição. A gente prefere simplesmente falar que o 17 ele é o termo A7. Então, quando eu olho para isso daqui, né, quando eu olho para esse númerozinho aqui embaixo, eu estou querendo dizer a posição do termo, né? Ó. Aí você pode usar tanto a letra A, a letra B, você pode usar qualquer tipo de letra, tá bom? Geralmente a gente utiliza a letra A. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, eu tenho 17. A mesma coisa aqui embaixo, né? Se eu olhar para o A5, ou seja, para o termo que está na quinta posição, eu vou ter aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então, o A5 coincide com o próprio número 5, né? Enquanto que o A6 é igual ao 8, não coincide com o 6. Então, não necessariamente precisa bater os números, né, a posição, com o número que está naquela posição. Então, coisa bastante importante, você nunca confundir a posição do termo com o próprio termo, né? Então, perceba que nesse exemplo aqui, o A5 do Fibonacci bate com o próprio 5, né? O A5 coincide com o próprio número 5. Enquanto que o A6, ele não coincide com o número 6, ele coincide com o número 8 aqui, né? Então, o número que está na sexta posição é o número 8. Então, não confunda isso, né? Então, de uma forma geral, quando eu escrevo AN, eu estou querendo dizer que é um termo que está na enésima posição. Enésima posição. E entender isso é importante para entender o próximo slide, que a gente vai falar sobre fórmula recursiva. Na fórmula recursiva, basicamente o que vai acontecer vai ser um jeito especial de calcular o termo que ocupa alguma posição n, calcular esse número AN que está nessa posição n. Né? Para calcular esse termo AN, eu vou ter que utilizar como recurso, por isso fórmula recursiva, eu vou ter que utilizar como recurso os termos anteriores. Né? Então, o que vai acontecer em grande parte dos exercícios
dos exercícios de forma recursiva, a gente vai ter as informações de alguns termos anteriores. E aí ele vai pedir para a gente calcular o valor de um determinado termo usando a expressão que ele der. E essa expressão ela é conhecida como fórmula recursiva. Então, para calcular esse AN, aí que vem a grande sacada. Eu vou ter que calcular todos os anteriores do AN. Então, dependendo de como o exercício se apresente para vocês de forma recursiva, ele fica extremamente difícil, porque você vai ter que fazer muitas contas. A parte boa é que, quando você começar a fazer muitas contas, você vai perceber que existe um padrão entre esses elementos, então fica um pouco mais simples. Vamos para um exemplo. Ó. Primeiro exemplo. Eu falo que o A1 é 1, então o primeiro termo da sequência já começa com o número 1. E para calcular qualquer termo, eu tenho que utilizar essa expressão que ele dá aí. Para calcular qualquer termo, eu utilizo 1 mais 1 sobre a n menos 1. Então eu quero calcular o A4. Para calcular o A4, eu vou precisar calcular todos os anteriores. Ou seja, eu vou ter que calcular o A3, o A2 e o A1. Só que o A1 eu já tenho, está aqui. Portanto, o que eu vou fazer agora? Eu vou substituir o n por 2 e eu vou calcular o A2 agora. Para o n igual a 2, o A2 vai ficar assim, ó. A2 igual, eu estou olhando para essa expressão aqui de cima e substituindo o n por 2. Então vai ficar 1 mais 1 sobre A1. Vou substituir o A1 agora, ó, pelo valor que o texto me deu do A1. Então o A2 vai ficar igual a 1 mais 1 sobre 1. Isso daqui dá 2. Maravilha. Agora eu vou substituir o n por 3, ó. Substituindo o n por 3, a minha expressão recursiva, minha fórmula recursiva vai ficar assim, né? Ó. A3 igual a 1 mais 1 sobre A2. Ou seja, o A3 é igual a 1 mais 1 sobre meio. Tirando o MM6, simplificando essa expressão, a gente vai ter que o A3 é igual a 2 vezes 1 dá 2, mais 1 dá 3. 3 sobre 2. Ó. Esse é o A3. E agora eu preciso calcular o A4. Então vou substituir o N por 4, finalmente. E aí a minha fórmula recursiva vai ficar assim, ó. A4 é igual a 1 mais 1 sobre A3. Esse 1 sobre A3, na verdade, é o inverso do A3, ó. Né? Porque você vai ter que calcular aqui, ó, 1 mais 1 sobre 3 sobre 2, que é o A3, né? Ó. E 1 dividido por 3 sobre 2 é a mesma coisa que 1 mais 2 terços. Ó. Tirando o MM6, simplificando o que dá para simplificar aí, ó, eu vou ter aqui 3 vezes 1, 3, mais 2, 5. Eu vou ter 5 terços. Tá aí a utilização da minha fórmula recursiva, ok? Tem outros exemplos nos livros de vocês. Eu vou dar continuidade e a gente vai começar a entrar aqui nas progressões mais famosas. Então agora sim a gente começa a estudar as progressões mais famosas, né? A PA e a PG. Então hoje eu vou apresentar uma parte da PA e continuar na semana seguinte, ok? Então a progressão aritmética eu tenho que lembrar que é qualquer progressão obtida ao se somar um valor constante R, que é o que a gente chama de razão, no termo anterior para se obter o termo seguinte, né? Então tem algumas possibilidades para esse número R que eu vou somar. Esse R pode ser positivo, pode ser negativo ou pode ser nulo. Se eu estiver trabalhando com R positivo, eu vou chamar a PA de PA crescente, onde os números estão aumentando. PA crescente. Em contrapartida, se eu estiver somando um número negativo, os números vão estar diminuindo, portanto eu vou chamar de PA decrescente. E se a razão for igual a zero, né, eu não estou mudando um número, e aí, portanto, a PA vai ser chamada de PA estacionária. Ou PA constante, né? PA estacionária. Agora, vamos dar uns exemplos aí, né? Ó, o primeiro exemplo tem a sequência ali começando com 2, depois 5, 8. Então eu percebo que do primeiro para o segundo termo eu estou somando 3, né? Do 5 para o 8 eu estou somando 3. Do 8 para o 11, se eu acrescentar 3 no 8 eu tenho 11 e assim por diante.
Então, esse número que eu estou somando, né, a razão ser igual a 3 aqui, faz com que a minha PA seja uma PA crescente. Em contrapartida, aqui embaixo, né, ó, começando com 3 eu tenho 10, eu estou tirando de 3 em 3, né, ou seja, eu estou somando menos 3, né, eu tenho aqui uma PA decrescente. Eu representei aqui ambas com reticências no final, para querer dizer que essas são sequências infinitas, eu posso continuar infinitamente fazendo isso. Se eu tivesse fechado os parênteses sem as reticências, eu estou querendo indicar que essa é uma sequência finita, ela tem um fim, beleza? Duas propriedades importantes. Primeira coisa, a gente relembrar da fórmula recursiva, que eu posso utilizar aqui a fórmula recursiva e ela vai ser bastante utilizada na aula de hoje para mostrar algumas propriedades e na aula da semana que vem para a gente chegar na fórmula do termo geral. Primeira propriedade interessante aqui, né? Para obter um termo qualquer, seguindo o texto da definição da PA, basta eu olhar para o termo anterior, o n-1, e somar a razão. Isso daqui é o que a gente chama de fórmula recursiva. Agora, o interessante que eu obtenho dela é se eu isolar o R. Eu vou ter uma fórmula aqui para se calcular, toda vez que eu tiver em dúvida, como que eu faço para calcular a razão. Se eu isolar o R, a razão, vai ficar assim, né? A razão vai ser igual ao termo AN menos o AN menos 1. Ó. É um termo menos o seu anterior. Então, toda vez que eu tenho uma PA, se eu olhar para um termo e tirar o termo anterior a esse, eu vou ficar com a minha razão. Beleza? Então, essa fórmula é uma fórmula importante, tanto é que ela faz surgir aqui uma primeira propriedade interessante. Se eu estiver trabalhando com 3 termos em PA, a razão ela vai ser calculada como a diferença de um termo pelo anterior. Por exemplo, eu posso do B, eu tiro o termo anterior, o A. Pronto. A razão ela pode ser calculada assim, ou também a razão pode ser calculada como C menos o B. Já que essa razão tem que ser constante, eu vou igualar esses dois números, né? Esses dois números aqui, essas duas expressões são iguais. Então, B menos A tem que ser igual a C menos B. Eu vou isolar o R aqui, ó. Opa, eu vou isolar o B. Se eu isolar o B, eu vou passar esse B para o outro lado somando. Então vai ficar B mais B, 2B. É igual a A mais C, ó. Passo A para o outro lado somando. Então, essa fórmula aqui é uma fórmula extremamente importante. O pessoal da FUVEST, o pessoal dos grandes vestibulares paulistas amam essa fórmula. E essa fórmula está dizendo que em qualquer PA, o dobro do termo do meio, o dobro do termo do meio é a soma dos dois das pontas. Isso é extremamente interessante. Vamos dar uma olhada no exemplo para ver como que eu me comporto com essa fórmula. Tá aí, ó. O exercício da FUVEST, aí, ó, primeira fase. Eu tenho uma progressão aritmética de termos positivos, isso é importante, eu trabalhando sempre com termos positivos. E os 3 primeiros termos são, então aqui eu tenho os 3 primeiros termos, 3 termos em PA. Eu quero saber quem são esses termos, né? Aliás, eu quero saber quem é o quarto termo. Então o que eu vou fazer? O dobro do termo do meio, o termo do meio é esse, ó. Então 2 vezes menos A, então vai ficar menos 2A. O dobro do termo do meio, deixa eu colocar mais para lá. Vou colocar mais aqui, ó. O dobro do termo do meio tem que ser igual à soma dos dois das pontas, ou seja, 1 menos A mais a raiz quadrada de 11 menos A. Pronto. Escrevi essa equação. Quando eu escrevo essa equação, acabou a teoria de progressão aritmética. Agora o que eu tenho que fazer é isolar o A, né? Então, na verdade, eu vou isolar a raiz. Eu vou passar o A para o outro lado somando. Então, aqui vai ficar menos A menos 1, ó. Menos A menos 1, igual a raiz 11 de menos A. Vou levar tudo ao quadrado para cancelar a raiz, né? Vou levar tudo ao quadrado. Como aqui está negativo, elevado ao quadrado vai ficar sempre tudo positivo, então aqui vai ficar o famoso quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Igual no segundo membro vai se cancelar aí, né? Então vai ficar 11 menos A. Passando A para o outro lado somando, aqui vai ficar A quadrado, mais 3A. Passo 11 para o outro lado subtraindo, menos 10 igual a 0. Eu vou fazer por soma e produto, ó. A soma das raízes tem que ser menos B sobre A. Então, a soma tem que ser menos 3.
E o produto tem que ser C sobre A. Menos 10. Está fácil, não? Isso daqui vai ter que ser menos 5 e 2, não? Se eu somar menos 5 com 2 dá menos 3, se eu multiplicar menos 5 com 2 dá menos 10. Então tem dois possíveis valores do A. Como o exercício fala que os termos são positivos, e aqui eu tenho menos A, se eu colocar no lugar do A o número 2, aqui vai ficar menos 2, então não pode ser. Portanto, esse 2 aqui ó, já cai fora da raiz. O A vai ter que ser igual a menos 5. Vamos construir essa minha sequência de novo para vocês verem aqui. Ó. Começa parênteses, não, né? Ó, é chaves. É parênteses, desculpa, não é chaves. Então aqui vai ficar 1 menos menos 5. O próximo termo, que é menos A, vai ficar menos menos 5. E o próximo termo é a raiz 11 de menos A, de menos menos 5. E assim por diante a minha sequência. Portanto, aqui eu vou ter 6. Aqui eu vou ter 5. O próximo termo aqui ó, vai ser 11 mais 5 vai dar 16. Raiz de 16, 4. Portanto, já dá para saber quem que é o próximo, né? A razão é um negativo, né? Menos 1. Portanto, o próximo termo vai ser menos 3. Essa é a resposta do exercício. O A4 é igual a 3. Beleza? Esse é um exercício da FUVEST. Vamos dar uma olhada no próximo. Segunda propriedade importante, os exercícios da FUVEST amam falar de soma e produto de 3 termos. E aí ele não fala quem são esses 3 termos. Ele indica quanto é a soma, ele indica quanto é o produto, e ele não fala quanto são esses 3 termos. Então você fica numa sinuca de bico porque você tem duas equações aqui, ó, a soma e a equação do produto, só que você tem 3 termos. Dá para descobrir se você utilizar facilmente essa seguinte relação aqui, ó. Ao invés de você escrever os termos como A, B e C, você vai manter o termo do meio. Então vou até escrever aqui de uma cor diferente, ó, para fazer vocês relembrarem. Você vai manter o termo do meio B. Aí o próximo termo é B mais a razão, pela definição de PA, né? Ó. Tem que somar a razão para obter o próximo e tem que tirar a razão para obter o anterior. Então eu vou utilizar esse truque aqui de escrever a minha sequência dessa forma, quando o exercício indicar quanto que é a soma e quanto é o produto de 3 termos. Olha o exemplo que está aí embaixo. Ó. Sabendo que a soma e o produto de 3 termos em PA resulta respectivamente em 30, então tem 3 termos. Ó. Já vou escrever aqui, ó. B menos R, B e B mais R. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou escrever a soma. Ó. A soma é 30. Então, se eu somar esses termos, ó, olha que ótimo que é esse truque aí de escrever B menos R, B e B mais R. Ó. Se eu somar os 3 ó, e igualar isso a 30, porque o exercício fala que a soma é igual a 30, olha o que acontece com os R's. Ó. Por isso que a gente ama essa formulazinha. Eu tenho direto aqui ó, o valor do B. Ó. Então, B vai ter que ser igual a 10. Ó. Independente da progressão que eu estiver trabalhando, o termo do meio tem que ser 10. Então eu já sei que essa minha sequência ela fica assim, né? Ó, 10 menos R, 10 e 10 mais R. Ó. Agora o produto é 840, é o que o exercício fala. Então se eu multiplicar elas todas, ó, então vou multiplicar o 10 com 10 menos R, com 10 mais R, isso tem que ser igual a 840. Passo 10 dividindo, então vai cancelar 0 com 0 aqui, ó. E aqui vai aparecer o produto notável, ó, quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Isso tem que ser igual a 84. Passo 84 subtraindo, passo o r quadrado para o outro lado. Então aqui vai ficar 16 é igual a r quadrado. Ó. E aí tira a raiz quadrada, vai ter duas razões, né? Ó, mais ou menos 4. Então eu tenho duas razões. Então o que isso significa? Significa que eu tenho duas possíveis progressões. Né? Eu tenho a progressão, independente do caso que eu estou trabalhando, eu tenho a progressão que começa aqui com 10. Ó. Se a razão for 4 positivo, o próximo termo aqui vai ser 14 e o anterior aqui vai ser 6. Essa é a primeira PA. De outra forma, ou seja, pensando aí no caso da razão sendo menos 4, se a razão for igual a menos 4,
O próximo termo aqui vai ser 6 e o anterior aqui vai ser 14. Da mesma sequência de cima, só que com os elementos invertidos. Inverter tem diferença? Tem, porque, como eu disse lá no primeiro slide, a ordem dos elementos importa. Beleza, pessoal? Por enquanto é isso. Na semana que vem a gente entra aí em fórmulas do termo geral da PA e soma da PA, ok? A gente se vê na próxima semana. Beijos e bye bye!